Sessão número 1, tá? Então vamos recapitular. O tema da lição do capítulo 5 de 1 Coríntios. Tema da lição, capítulo 5 de 1 Coríntios. O exercício da disciplina na igreja. O exercício da disciplina na igreja. E ontem nós falamos a primeira sessão. A primeira sessão foi a igreja numa cultura em decadência. A igreja numa cultura em decadência. Ontem nós aprendemos a respeito de como era a cidade de Corinto. Amém? Como era a cultura da cidade de Corinto. Por isso que Paulo precisou ser um pouco duro com a igreja ali, porque ela precisava ser luz no meio de todas aquelas trevas que existiam naquela cidade. Se a igreja perde a luz, se a igreja perde o gosto, amém? Se a igreja deixa de viver a cultura do reino e começa a viver a cultura local, que é uma cultura mundana, ela perde o sentido de estar ali, de ser igreja naquele lugar. Amém? Jesus coloca a igreja no meio do pior dos piores, para que a igreja possa revelar a Deus, revelar sua graça e revelar o seu amor. Mas se a igreja se mistura, se a igreja acaba se tornando igual ao mundo, ela perde o sentido e o valor para aquilo que ela foi colocada ali. Tá? Então é muito importante a gente entender essa questão cultural de um lugar, amém? E principalmente entender a cultura do reino. O reino tem a sua própria cultura, que é a cultura do céu, que é a cultura dada pelo próprio Deus. A segunda sessão de 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 1 também, nós vamos também estar trabalhando o versículo 1 ainda, tem como tema o seguinte: quando o pecado invade a igreja. Quando o pecado invade a igreja. Então, na primeira sessão, nós mostramos a cultura em decadência. Amém? Tá? A igreja que estava localizada numa cidade em que a cultura estava em decadência. Agora, essa sessão agora, que é a segunda, nós vamos mostrar quando o pecado invade a igreja. Quando a cultura do mundo começa a invadir a igreja, amém? Tá? E quer sufocar a cultura do reino. Tá? Então vamos trabalhar em cima disso. 1 Coríntios 5:1 é o versículo tema, é o versículo básico. Pastora Renata vai ler 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, numa linguagem antiga, e eu vou ler na linguagem mais moderna. Pode ler para nós, pastora? 5:1? Isso. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Amém? 1 Coríntios 5:1 na linguagem antiga. Boa noite, Roberto Silveira. Deus abençoe, meu querido. Um abraço para a família. Agora estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Fiquei sabendo que certo homem está tendo relações com a própria madrasta. Amém? Quer dizer, era um pecado, era uma atitude, um ato que não cabia nem dentro da cultura romana, nem dentro da cultura judaica, e muito menos dentro da cultura cristã. Amém? Tá? E a igreja estava aceitando isso de uma forma natural. E Paulo agora ele vai combater esse problema. Tá certo? Vamos lá, vamos começar a respeito com uma pequena introdução. Porque depois nós vamos trabalhar com alguns pontos, alguns tópicos. Introdução. Deus chamou a igreja do mundo para influenciar o mundo e ser luz no mundo.
A igreja de Corinto estava ali, a igreja estava ali em Corinto exatamente para revelar Deus, revelar a sua graça, ser luz, mostrar a diferença de comportamento, a diferença de cultura. A igreja tem a sua própria cultura, a cultura do reino. Amém? O mundo tem a sua cultura, mas a igreja também tem a sua cultura. E a igreja ela não pode permitir que a cultura do mundo adentre para dentro dela. Senão a cultura do reino, amém? A cultura do reino é abafada. E quando na verdade o que Deus quer é que a cultura do reino saia para fora e invada a sociedade. Mas vamos lá. O grande problema é quando a igreja é seduzida e influenciada pelo mundo, a ponto de perder sua influência e seus valores. Era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Amém? Vamos ver alguns tópicos dentro desse capítulo. Em primeiro lugar, Paulo denuncia o pecado do incesto. Amém? Ele fica sabendo a respeito do pecado e agora ele vai denunciar. Agora ele vai tratar a respeito desse problema. Tá? O incesto é condenado pela lei de Deus. A pastora Renata ela vai procurar ali para mim, Levítico 18, versículo 5. Tá bom? Levítico 18, 5. Enquanto ela procura, eu continuo aqui. Um homem estava tendo relações sexuais com a mulher do seu pai. Tá? Um homem estava tendo relações sexuais com a mulher do seu pai. Isso quer dizer, com a sua madrasta. E a igreja, em vez de disciplinar este faltoso, se orgulhava dessa loucura. Tá? Não enxergava essa loucura, fazia vista grossa para essa loucura. Tá? Por quê? Por causa da soberba, por causa do orgulho, por causa da arrogância. A arrogância cega, a soberba cega, o orgulho cega. E uma igreja que se auto-intitula poderosa, auto-intitula que está acima da média, ela consegue ficar cega e não consegue perceber certas coisas que está corroendo a sua vida. Tá? Não podemos saber, à luz desse texto, se essa mulher ainda estava casada com o pai desse rapaz, ou se já o havia deixado, ou mesmo se era viúva do seu pai. Aqui no contexto, mesmo no contexto geral, a gente não consegue perceber se a mulher ainda estava com o pai dele. Tá? Mas uma coisa está bem clara, que a mulher era do pai dele. Amém? Era do pai dele. Boa noite, Patrícia Rafael, boa noite, Edivaldo, né? E tem outras pessoas aí que estão junto com a gente. Mas vamos lá. De qualquer maneira, havia um preceito na lei de Moisés que um homem não podia se deitar com a mulher de seu pai, fosse ela sua mãe ou madrasta. Amém? Está aí Levítico 18:5. Pode ler, pastora. Levítico 18, versículo 5. Isso. 18:5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os o homem, viverá por eles, eu sou o Senhor. Levítico 18:5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os o homem, viverá por eles, eu sou o Senhor. Amém. Tá na lei de Levítico, né? Ó, aqui não é o 6 que fala sobre o negócio de parente aí, não? Vê o 6 aí. O 6. Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Repita. Olha que é. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe, isso aqui? É. Ou é só o 6? É isso aí mesmo, 6 e 7. Então,
não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe, não descobrirás a sua nudez. Amém? É, então, olha, pessoal, estava na lei de Moisés a respeito dessa questão de se deitar com o parente, né, que é o incesto. E diz assim, se obedecerem às minhas leis e guardarem os meus mandamentos, vocês viverão. Eu sou o Senhor. Tá? Versículo 5. Agora, versículo 6. O Senhor Deus deu as seguintes ordens para os homens de Israel. Não tenham relações sexuais com uma mulher que seja sua parenta. Não tenha relações com a sua mãe. Isso seria uma vergonha para o seu pai e também para a sua mãe. Não tenha relações com qualquer outra mulher que pertença ao seu pai. Esse versículo 8 aqui é o que está enquadrado aqui. Amém? Levítico 6, 18, 8. Amém? Está muito claro. Não tenha relações com qualquer outra mulher que pertença ao seu pai. Quer dizer, não tenha relações com a sua madrasta. Tá? Então, aqui está muito claro. Fazia parte de um princípio. Amém? Tá? Que a igreja teria que guardar. Tá? Então, era uma questão que estava dentro da lei judaica. Amém? Que fazia parte da lei cristã, tá? Fazia parte da lei cristã e também, né? E também fazia parte da lei romana, essa questão, tá certo? Tanto a lei rabínica quanto a lei romana também proibiam tais relações, amém? Tais casamentos, tá certo? Isso não era correto, estava fora da lei, tá? A pessoa estava errada, estava em pecado, tá bom? Isso era abominável aos olhos de Deus. Isso era abominável aos olhos de Deus. O tempo presente do verbo possuir enfatiza a possessão contínua. Eles estavam vivendo como marido e mulher sem estarem casados. Amém? Tá? Isso estava rolando solto na igreja. Então, Paulo, ele denuncia o pecado. Ele denuncia o pecado do incesto. Tá certo? Tá? Ele reivindica, amém, que isso tem que ser tratado. Isso não pode continuar. Amém? Eles tinham que tratar essa situação. E eles simplesmente fizeram vista grossa para a situação, porque os seus corações estavam endurecidos. E eles não conseguiam enxergar essa forma errada de vida que eles estavam vivendo, esse rapaz com essa madrasta. Tá certo? Tá. Ainda o segundo tópico dessa segunda sessão, quando o pecado invade a igreja. O incesto violava os próprios princípios do mundo. Amém? Não violava os princípios da lei judaica, e somente os princípios da lei judaica e somente os princípios da lei cristã. Mas violava também os princípios da lei romana, que era o mundo atual. Tá? A imoralidade, a porneia, denunciada por Paulo nesse versículo 1, não é apenas o adultério, mas sobretudo o incesto. Paulo recrimina a igreja e denuncia o pecado de incesto desse jovem, dizendo que nem os pagãos ousavam cometer tamanha torpeza. Incesto não apenas pela lei de Deus, mas também pelos princípios do mundo. Existem coisas, amados, que até a própria sociedade condena. Amém? Imagine a lei judaica e a lei cristã, que é baseada na lei de Deus, a lei da igreja, né? Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com certas coisas que nós aceitamos. Diz o apóstolo: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai.
nem mesmo a sociedade frouxa e permissiva de Corinto aprovava esse pecado de incesto. Nem mesmo a sociedade permissiva e promíscua de Corinto estava acostumada com esse tipo de pecado de um homem chegar a possuir a mulher de seu próprio pai. Vai vendo aí, pessoal. Amém? Tá? A própria sociedade, o próprio mundo não aceitava esse pecado, o próprio mundo condenava esse pecado. E como é que a igreja aceita? Como é que a igreja concorda? Isso iria produzir o quê? Um escândalo, tá? Isso ia produzir um escândalo. Vamos lá. Por que é que Paulo denuncia o homem e não a mulher? Parece que é uma questão de machismo, mas não é não, pessoal. Vamos entender por que Paulo condena, denuncia o homem e não a mulher, né? Olha aqui, ó. Embora o texto não nos deixe claro isso, mas todos os intérpretes praticamente aceitam o fato de que Paulo não está censurando essa mulher, porque ela não era membro da igreja. Amém? Se a pessoa não é membro da igreja, a igreja não tem jurisdição. A igreja não tem que ficar condenando uma pessoa que não faz parte dela, tá? Mas o rapaz era. O problema é que o rapaz era, não a mulher, tá? A mulher ainda era uma pagã e não fazia parte da família da igreja. A disciplina eclesiástica não é para os de fora da igreja. A igreja não tem jurisdição sobre aqueles que não fazem parte da família da fé. Disciplina é para os membros da igreja. Paulo diz, os de fora, porém, Deus os julgará. Amém? Os de fora, porém, Deus os julgará. 1 Coríntios 5, versículo 13. Cabe-nos julgar aqueles que estão dentro da igreja e são membros da igreja. O que Paulo mostra nesse versículo é que o crente, quando peca, peca contra uma luz maior. O pecado do crente é um pecado mais hipócrita, mais danoso e mais condenável. Por que o pecado do crente é mais hipócrita, mais danoso e mais condenável do que o pecado de uma pessoa do mundo? Por que o julgamento sobre o crente é maior do que o julgamento sobre uma pessoa do mundo? Amém? Sendo que a igreja não pode nem julgar a pessoa do mundo, né? Porque quando um crente peca, está pecando contra o conhecimento. O crente sabe que o pecado é errado, reprovado por Deus e danoso à saúde espiritual da igreja. Portanto, quando um crente se entrega ao pecado, o julgamento sobre ele será mais severo. Amém? Tá? O crente tem o conhecimento, o crente tem a luz. O crente sabe que aquilo é errado. Para a pessoa do mundo, aquilo é natural. Amém? Para a pessoa do mundo, aquilo é natural. Tá entendendo? Tá? O mundo não tem responsabilidade nem compromisso com as coisas de Deus. Mas o crente tem. Amém? Porque o crente recebeu a luz. O crente recebeu a iluminação. Então, quando o crente peca, a responsabilidade sobre ele é muito maior, né? Se ele peca com uma pessoa que não é crente, com uma pessoa que é do mundo, tá? A igreja não vai julgar a pessoa do mundo, mas vai julgar o crente. Amém? Porque o crente tem o conhecimento, o crente tem uma responsabilidade, o crente tem o juramento. Amém? E ele precisa respeitar. Percebe? Tá? Então o julgamento sobre ele será muito mais severo. Tá certo? Então essa é a segunda sessão. Nós acabamos a segunda sessão. Tá? Então nós tratamos aqui sobre quando o pecado invade a igreja. Vamos para a terceira sessão. Eu falei que seria 6 sessões, né? Vamos para a terceira. A terceira tem o seguinte tema: a atitude errada da igreja em relação ao pecado. A atitude errada da igreja em relação ao pecado. A igreja não deveria ter deixado
o pecado entrar da maneira que entrou e ficou ali. A igreja já tinha que na porta já, amém? Na entrada ali, quando estivesse entrando, já colocasse ali o juízo. Mas não, ela deixou adentrar o pecado. E agora teria que fazer uma cirurgia, teria que fazer um corte, né? Tá? Mas, vamos ver aqui. 1 Coríntios 5, versículo 1, versículo 2 e versículo 6. 1 Coríntios 5, versículo 1, versículo 2 e versículo 6. Pastor, já está aí já engatilhado? Ou tu tirou? 1 Coríntios? 1 Coríntios 5. Aqui fala. Vamos ler de novo o versículo 1. 5 quanto? Vamos ler o versículo 2 e o versículo 6. 5, 2 e 6. 1, 2 e 6. 1, né? 2 e 6. Isso. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda é entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. E o 4, né? Falou? 6. 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Já pensa orgulho, né? Soberba, né? Arrogância. Agora eu vou ler na linguagem de hoje. Agora estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Amém? Estão entendendo? Fiquei sabendo que certo homem está tendo relações com a própria madrasta. Como é que vocês podem estar tão orgulhosos? Pelo contrário, vocês deviam ficar muito tristes e expulsar do meio de vocês quem está fazendo uma coisa dessas. Vocês não deveriam permitir que isso acontecesse, né? Versículo 6. Não está certo que vocês estejam orgulhosos. Vocês conhecem aquele ditado: um pouco de fermento fermenta toda a massa. Se vocês deixarem esse homem errado viver dessa maneira no vosso meio, depois vocês não vão conseguir corrigir, amém? O pecado que vai se espalhar para dentro da igreja. Todo mundo vai se achar no direito de fazer a mesma coisa. Tá? Vai ficar muito difícil vocês terem o controle, amém? Sabe, sobre as coisas erradas que acabam adentrando a igreja. Vamos lá. Paulo destaca 4 atitudes erradas em relação ao pecado. Primeiro, fazer concessão ao pecado. 2 coisas estão provocando tristeza no apóstolo Paulo. Primeiro, é o fato da concessão ao pecado. O membro da igreja chegou ao ponto de cometer um pecado pior do que o pecado cometido no mundo. No entanto, a maior tristeza de Paulo foi a reação e a atitude da igreja em relação ao pecado do jovem incestuoso. Diz Paulo: e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Amém? Você fazendo a coisa errada no meio de vocês, e vocês estão fazendo vista grossa, aceitando isso de uma forma natural, como se isso fosse natural. Vocês deveriam estar tristes aí, vocês deveriam estar chorando, arrependido, amém? Tá? Deveriam estar tratando com essa pessoa aí, não deixando que isso acontecesse. Percebe? Tá? É o que Paulo está dizendo aqui, né? Tá. Segunda atitude errada em relação ao pecado. Não lamentar nem chorar pelo pecado. Não lamentar nem chorar pelo pecado. É o que eu chamo de arrependimento profundo. Amém? Não vejo arrependimento profundo aí nesse lugar. Amém? Vocês vivem como se não tivesse nada acontecendo. As coisas erradas acontecendo diante dos olhos de vocês e vocês não tomando atitude nenhuma. É o que Paulo está dizendo, né? Ele tá corrigindo a igreja. O grande problema que Paulo viu na igreja foi que os crentes não lamentaram o grave pecado de incesto cometido por esse moço.
A palavra grega, penteim, lamentar, aqui é a palavra chorar. O choro amargo de um funeral. O choro de Pedro, amém? Diz que Pedro chorou amargamente quando ele sentiu dentro dele que ele havia negado Jesus. Amém? Esse choro de funeral, esse choro de luto, esse choro de dor pela morte, está faltando dentro da igreja. As pessoas estão aceitando as coisas erradas e não estão se arrependendo de nada. Está faltando arrependimento no meio da igreja, né? Sobre as coisas erradas. Paulo está dizendo, como vocês choram nos funerais, deveriam também chorar pelo pecado. Esse pecado deveria provocar em vocês uma dor tão aguda e tão forte quanto a dor que vocês enfrentam na hora do luto. Amém? Assim como vocês choram pela morte, vocês deveriam estar chorando por esse pecado. Tá? Mas, no entanto, vocês não estão nem aí. Vocês não tomam nenhuma atitude. Está entendendo? Esse pecado deveria provocar em vocês uma dor tão aguda e tão forte quanto a dor que vocês enfrentam na hora do luto. Porém, em vez de chorar, a igreja estava ensoberbecida. Ela se avalia e dava a nota máxima a si mesma. Julgava-se uma igreja de mente aberta, onde as pessoas tinham plena liberdade e nenhuma espécie de restrição. Nada de imposições, nada de regras, nada de princípios e nada de fiscalizar a vida alheia, diziam eles. Hoje também nós só choramos nos funerais, mas não derramamos nenhuma lágrima pelos escândalos e estragos que o pecado faz no meio da igreja. Amém? Vou repetir isso aqui porque vale a pena repetir. Hoje também nós só choramos nos funerais, mas não derramamos nenhumas lágrimas pelos escândalos e estragos que o pecado faz no meio da igreja. Amém? A gente está vendo aí o pecado fazendo mal para a igreja, tá? Os escândalos vindo à tona e a gente fica quietinho, aceitando, quando na verdade nós deveríamos estar denunciando. Tá entendendo? Tá? A gente deixa o escândalo vir para depois ficar se lamentando. Tá? Amém? Está faltando profeta, mas profeta da palavra. Homens que tenham coragem de dizer a verdade. Amém? No meio do povo de Deus. Os escândalos estão vindo diante dos nossos olhos aí e a gente fica até sem graça. Tá entendendo? Porque nós estamos sendo coniventes com tudo quanto é coisa errada. Tá? Mas sabe por quê? Por causa da soberba, do orgulho. Ah, a igreja cresceu, a igreja é grande. Amém? As pessoas medem a presença de Deus pelo tamanho da igreja, pela riqueza da igreja. Tá entendendo? Tá? Então, se a igreja cresceu, se a igreja é grande, Deus é com ela. Então, quem somos nós? Quem somos nós para interpelar o pecado? Quem somos nós para julgar o pecado? Olha aí, meu irmão, olha aí. Ó. Aí depois o pecado é assumido publicamente, todos nós ficamos com essa cara de bocó, amém? Temos que engolir os ímpios jogando na nossa cara, tá entendendo? Os escândalos que tá aí diante dos nossos olhos, tá? E aí a gente tem que ficar ouvindo graça, ficar ouvindo coisas que nós não merecíamos e não deveríamos estar ouvindo. Mas por quê? Por causa da conivência com coisa errada. Amém? Porque estamos aceitando as coisas erradas no nosso meio. Estamos sendo pacíficos demais. Tá entendendo? Tá? O pecado rolando solto, as coisas erradas rolando solto, tá? E a gente não tem coragem de denunciar, não tem coragem de abrir a boca e falar a verdade. Amém? Mesmo que seja com amor e usando a palavra. Mas a gente precisa começar a chorar pelas coisas erradas, pelo pecado, e começar a falar a verdade e ensinar a verdade. A gente não pode continuar aceitando as coisas erradas no meio cristão, no meio das igrejas. Amém? A gente precisa agir com mais temor.
Amém? E não ficar passando a mão, tá entendendo? Em nome de um amor irresponsável, né? Em nome de um amor irresponsável, tá? Depois a gente sofre os danos, tá entendendo? Os danos, tá? Hoje também nós não choramos, nós só choramos nos funerais, mas não derramamos nenhuma lágrima pelos escândalos e estragos que o pecado faz no meio da igreja, tá? Tá aí diante dos nossos olhos e a gente está aceitando as coisas com naturalidade. Amém? Quer falar alguma coisa, pastora Renata? Mas é mesmo, pastor. Hoje em dia, eu digo assim, os cabeça, por causa do dízimo alto, por causa do dinheiro, por causa da posição daquela pessoa que está fazendo, faz vista grossa, não está nem aí, é ou não é? Entendeu? E não disciplina. A igreja vira o quê? Vira uma bagunça e vira escárnio, né? Mas a Bíblia diz, né? Ai daquele por quem vem o escândalo. Esquecem que a igreja é do Senhor, não é de homem. E quem usa a igreja para seu bem prazer, é ou não é? Vai prestar contas para Deus. Exatamente, tá? Exatamente. As pessoas brincam, se acham os donos de tudo. Lá na frente Deus pega de jeito. O importante não é como começa, o importante é como vai terminar o camarada. Vamos lá, terceira atitude errada em relação ao pecado. Ficar ensoberbecido pelo pecado. O que estava acontecendo é que a igreja não apenas tolerava o pecado, mas também estava vaidosa por causa dele. Paulo reprova a igreja dizendo, não é boa a vossa jactância, amém? Não é bom o vosso orgulho, a vossa soberba. Que coisa estranha nessa igreja. Ela não estava neutra nem indiferente em relação ao pecado, mas ensoberbecida e orgulhosa por causa dele. A nossa sociedade, de modo semelhante à sociedade de Corinto, não tolera absolutos. Cada um quer viver a sua vida, cada um é dono de suas decisões, cada um faz suas escolhas. O mundo é plural. Nesse mundo, a disciplina está cada vez mais difícil. Você chama a atenção de um membro faltoso da igreja e ele diz, eu não quero que ninguém me incomode. Sou dono da minha vida e não permito que ninguém interfira nas minhas escolhas. Se vocês não estão satisfeitos com minha conduta aqui, eu vou para outra igreja. E o pior, na outra igreja, que esse membro faltoso, sem nenhum sinal de arrependido, é recebido com festa. É exatamente isso. Exatamente isso. As pessoas fazem as coisas erradas aqui, amém? Você chama atenção aqui, você corrige aqui, a pessoa, por causa da sua soberba, por causa do seu orgulho, tá entendendo? Tá? Elas não voltam mais na igreja, tá? Vai para outra igreja, se junta a outra igreja, tá? O pastor não pergunta nada, o pastor não quer nem saber o que aconteceu na outra igreja, recebe essa pessoa, Verdade. tá entendendo? Ela saiu toda errada daqui e vai se juntar a outra igreja toda errada, levando o problema com ela. Tá entendendo? Tá? Hoje em dia está assim. E sabe o que é isso? Além de ela estar no pecado que ela cometeu aqui, ela está ainda com o pecado da soberba, amém? E do orgulho. Tá? Ela vai cair no joelho. Aí depois, mais tarde, você vai ver a vida dela, ela está toda enrolada, desviada, afastada, amém? Não consegue se levantar, não consegue mais voltar para a igreja nenhuma. Por quê? Porque já caiu na rejeição de Deus. Amém? Sabe qual é o problema? É a falta de conhecimento bíblico. Deus é misericordioso, Deus tolera. Mas quando Deus diz não, quando Deus rejeita, meu irmão, cair na rejeição de Deus para voltar é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. A Bíblia fala que depois que caiu, fica muito difícil se levantar. Tá entendendo?
tá? Por causa da soberba, por causa do orgulho, da arrogância, vai endurecendo o coração da pessoa e o Espírito Santo não tem mais como atingir aquele coração. Tá entendendo? Tá? Então, meu irmão, a Bíblia diz que Deus castiga e corrige a tanto quanto Deus ama. Amém? Deus ama você. E se Ele está usando o seu pastor para te corrigir, se Ele está usando a igreja para te corrigir, aceite a correção. Amém? Não deixe a soberba e o orgulho tomar conta do teu coração. Está entendendo? Se corrija. Está errado, pecou, se corrija. Amém? Se corrija. Passa pela disciplina, passa pela correção. É Deus tratando com você por causa do amor que Ele tem por você. Não seja rebelde. Tá entendendo? A rebeldia vai levar você por um caminho muito mais difícil, sabe? Do que o caminho que Deus está propondo para a tua vida. Tá certo? Vamos para o quarto, pessoal. Vamos para o quarta atitude errada em relação ao pecado. Tá? Não aplicar a disciplina. Não aplicar a disciplina. Tá? Paulo mostra à igreja que a concessão ao pecado é uma atitude errada. Em vez de estarem chorando e lamentando pelo pecado, eles estavam ensoberbecidos. Por causa da atitude errada da igreja, ela deixou de aplicar a disciplina ao membro faltoso. E não chegaste a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Amém? Tá? A Patrícia está fazendo o seguinte comentário. É como se o pai ou uma mãe corrigisse seu filho e vem outra pessoa e lhe tira a autoridade na frente do próprio filho. E se o pai ou a mãe não for firme com o filho, o estrago está feito. Bem colocado, Patrícia. Eu vou até ler de novo aqui, porque você fez uma bela colocação. É como se o pai ou uma mãe corrigisse seu filho e vem outra pessoa e lhe tira a autoridade na frente do próprio filho. E se o pai ou a mãe não for firme com o filho, o estrago está feito. Amém? Tá? Sabe o que é mais duro? Mais duro é quando você está corrigindo e vem alguém, amém, e diz que você não tem amor. Tá entendendo? Tá? Amém? E hoje, esse estudo, sabe, me fez aprender a respeito do amor, algo tremendo que eu nunca tinha parado para pensar. Né? O amor responsável corrige. Quem ama de uma forma responsável, corrige. Aleluia. Agora, quem é irresponsável, deixa rolar as coisas. Deixa rolar. Né? Tá? Quem ama de uma forma responsável, corrige. Se a pessoa for humilde, ela vai aceitar a correção. Se não for, vai cair fora. Amém? Vai cair fora, como muitos que eu tenho visto. Amém? Nesses 16 anos que nós fundamos a igreja, nos 16 anos de fundação da igreja, eu vi muito isso com os meus olhos. Tá? Você queria corrigir, você queria apontar o caminho, a pessoa, você dizia na tua cara que você não tinha nada a ver com a vida dela, que a vida dela ninguém se metia, que pastor nenhum iria falar nada da vida dela. E aí ela ficava bronqueada, aí ela conseguia levar uns 2 ou 3 com ela embora. Amém? No final, nem ela nem ninguém ficava firme e acabava depois se desviando. Tá? Porque não adianta, irmão, não adianta. O ímpio não permanece na congregação do justo. Essa aqui é a verdade. Engano, é. Tá? Amém? Sempre que a igreja tem uma visão equivocada do pecado, ela falha na aplicação da disciplina. Fala, pastora, o que você queria falar? Não, Já falou? Amém. Vamos para a quarta sessão? Quarta sessão. Amém? O perigo do pecado na igreja. Capítulo 5, versículo 6.
Presbítero Rogério faz o seguinte comentário: a correção de Deus nunca dói. O que dói é a desobediência a Deus e a incredulidade. Amém? Dói muito, porque a pessoa vai sofrer as consequências, né? Tá? Ela não aceita a correção, sabe? Outra coisa que as pessoas precisam entender, amém? Tá? O pastor, ele é o representante legal na frente do rebanho e da igreja. Dentro da palavra, com amor, ele vai corrigir você. Se você estiver errado, amém? Ele vai corrigir você. Agora, para você aceitar a correção, você primeiro precisa aceitar o líder como seu pastor. Tá entendendo? O problema é que muita gente não aceita o que ele chama de líder, de pastor dele. Tá? Ele quer um pastor que não se meta na vida dele. E o pastor não vai se meter na vida de ninguém. Pastor não vai ficar procurando pecado na vida de ninguém. Pastor não vai ficar ouvindo fofoca da vida de ninguém. Tá? Amém? Mas se o pecado estiver diante dos olhos do pastor, se o pastor enxergar o pecado, se o pecado chegar, porque aqui a coisa errada foi cair no ouvido de Paulo. Amém? Irmãos comprometidos com a igreja, levaram o problema para Paulo. Tá? E em toda igreja tem pessoas comprometidas com a igreja. Tá? E quando essas pessoas comprometidas com a igreja e vêm com amor, amém, falar para o pastor o que está acontecendo, o pastor vai orar, amém, vai orar e vai ter que corrigir essa situação. Tá entendendo? Tá? Agora, as pessoas que também que trazem a situação precisam ser firmes. Amém? Tá? Não é jogar nos braços do pastor e depois cair fora e o pastor que se vira. Não. Porque essas pessoas são a prova que o pastor tem que aquilo aconteceu e que o pastor tem que corrigir. Tá? E o que acontece hoje em dia é que ninguém quer compromisso com nada. Tá entendendo? Acha que o pastor tem que adivinhar o que está acontecendo. As pessoas veem as coisas erradas, amém? Tá? Em vez de ajudar o pastor nesse sentido, porque ela também vai estar ajudando quem está errado. Ela também vai estar ajudando, porque aquela pessoa está indo para o inferno. Entendendo? Tá? E só tem um jeito dela se desviar do inferno. Ela corrigir a rota dela. E quem corrige a rota dela é o pastor. Amém? Por meio da palavra. Tá entendendo? Tá? Mas tem que ter as pessoas que admoestam ela, que ajudam, que queiram ajudar ela também. Né? Presbítero Rogério faz o seguinte comentário: o problema é que tem cristão que não aceita a correção do pastor. A situação começa a complicar, porque a pessoa não tem compromisso com Deus em nenhum momento, deixando o pecado dominar a vida dela. Né? Exatamente, ela simplesmente não quer correção, não aceita, não concorda, tá? Fica brava com você, né? Só que o problema maior é que ela está se perdendo. Ela está se perdendo e não está percebendo, né? Ela não está percebendo que ela está indo para o mal, está indo que o diabo vai destruir a vida dela, né? Tá? Mas é o que está acontecendo no nosso meio hoje. Não é verdade? O perigo do pecado na igreja. 1 Coríntios 5:6. 1 Coríntios 5:6. Vamos lá. Não está certo que vocês estejam orgulhosos. Um pouco de fermento fermenta toda a massa. Um pouco de fermento fermenta toda a massa. Amém? Tá? O problema é que se não corrigir o pecado se torna uma prática normal dentro da igreja. E o pecado não é uma prática normal dentro da igreja. Tá? O pecado é algo estranho dentro da igreja. Não faz parte da igreja.
Tá entendendo? Então, se nós deixarmos o pecado rolar solto, todo mundo vai achar no direito de fazer a mesma coisa. Se não houver correção, amém? As pessoas vão achar que o que quer, amém? De errado, que Deus não corrige mais, que Deus não recrimina mais. Esse que é o problema, tá? Vamos lá. Qual é o perigo do pecado na igreja? Vamos destacar duas coisas. Primeiro, a contaminação interna e segundo, o enfraquecimento externo, tá? Paulo diz, não é boa a vossa jactância, não é bom o orgulho de vocês. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo usa aqui a figura do fermento. Um pouco de fermento tem a capacidade de penetrar em toda a massa e fazer toda a massa crescer. O fermento penetra e influencia toda a massa. Paulo está dizendo que o pecado tem o mesmo efeito do fermento. Amém? Ele vai penetrando no meio da igreja, tá? E aquilo vai se tornando algo normal. O problema é quando o pecado se torna normal, né? Tá? E cresce junto na cultura da igreja. Paulo está dizendo que o pecado tem o mesmo efeito do fermento. A tolerância com o pecado dentro da igreja tem o mesmo efeito do fermento. Assim como o fermento, o pecado também vai penetrando, se enraizando, se infiltrando, influenciando e contaminando toda a massa. Às vezes pensamos o contrário. Uma laranja podre num saco de laranja saudáveis pode apodrecê-las todas. Contudo, as laranjas saudáveis não poderão restaurar a laranja apodrecida. Se a questão do pecado não for tratada de maneira correta, esse pecado vai contaminar e fermentar toda a igreja. Paulo diz que o pecado é sobremaneira maligno e ele pode contaminar toda a massa. Amém? Romanos 7,13. Vamos dar uma olhadinha lá em Romanos 7,13, pessoal. Romanos 7,13. Romanos 7,13 diz assim: então foi o pecado que fez isso, pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe a morte, para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Amém? O pecado continua levando as pessoas à morte. O pecado não é bom. Amém? As pessoas acham que fazer coisa errada é bom, mas no final vai levar eles à morte espiritual. Verdade, perigo. Tá? Amém? Então, duas coisas a ser destacado aqui, né? Qual é o perigo do pecado na igreja? Então, primeiro que o pecado pode contaminar a igreja por dentro. Amém? A igreja pode aceitar as coisas erradas como se fosse uma coisa natural. Daqui a pouco, toda a igreja está contaminada. Tá? Segundo, o pecado leva ao enfraquecimento externo. 1 Coríntios 5,7. 1 Coríntios 5,7. Joguem fora o velho fermento. Olha aqui, ó. Joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento como vocês de fato já são. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Amém? Em outras palavras, amém? Não conviva com o pecado na tua vida, porque você é uma massa nova. Aleluia. Por meio de Cristo você recebeu uma nova identidade, uma nova vida. Não volte à massa velha, tá? Deus te fez agora uma massa sem fermento. Não queira colocar fermento na tua vida. Não queira voltar a viver
os velhos comportamentos. Então não aceite o pecado na tua vida, tá? Paulo diz, lançai fora o velho fermento, joga fora o velho comportamento, a velha forma de viver, né? Para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. O que Paulo está dizendo? O que ele está dizendo é que aqueles irmãos convertidos em Cristo eram massa sem fermento. Portanto, eles deviam lançar fora o velho fermento que estava ameaçando a igreja. Por que é que a igreja deveria jogar fora o velho fermento? Porque quando a igreja tolera o pecado, ela perde a santidade, a autoridade e o poder. O pecado destrói o testemunho da igreja. Olha, eu vou repetir isso aqui, amém? Porque isso aqui é muito sério. Nós estamos vivendo diante dos nossos olhos isso. Ó. Por que que a igreja deveria jogar fora o velho fermento? Porque quando a igreja tolera o pecado, ela perde a santidade, ela perde a autoridade e ela perde o poder. O pecado destrói o testemunho da igreja. Amém? Tá? Como é que você tem convivido, amém, com essa situação dessa pastora que matou o marido? Como é que você tem convivido? Hã? Como é que as pessoas que não são crentes falam para você? Como é que elas estão enxergando a igreja? Hã? Você não sente que, amém, os escândalos enfraquecem o testemunho da igreja? Você tem muito mais dificuldade de pregar o evangelho quando os escândalos aparecem? Você não vê como fica mais difícil levar as pessoas a Cristo? Amém? Quando o escândalo acontece, quando o pecado é denunciado. Amados, a gente temos que evitar os escândalos. E a única maneira de evitar o escândalo é a disciplina dentro da igreja. Amém? Tá? E hoje em dia as pessoas não querem mais palavras que façam elas mudar de vida. Elas não querem ser confrontadas nos seus pecados e nos seus erros. Elas querem mensagem que massageie o seu ego, mas que não transformam sua vida. Né? A gente que prega a doutrina, que prega o ensino verdadeiro, a gente que confronta a igreja, amém, para andar em santidade, andar alinhado com a palavra, sabe? A gente tá sendo pregadores fora de moda. Porque a moda, amém, é pregadores de alta ajuda. A moda são pessoas que massageiam o ego. Tá entendendo? Tá? Eu acredito que nós precisamos de mensagem de esperança. Sim, mas não podemos relaxar no confronto do pecado. Né? Nós temos que fazer o povo prosperar e progredir. Mas o povo só vai prosperar e progredir se ele estiver mais próximo de Deus. E para ele estar próximo de Deus, ele tem que evitar o pecado. E para evitar o pecado, o povo precisa ser alertado quanto ao pecado. Precisa prevenir as coisas erradas na sua vida. Para que eles tenham mais força e mais poder e mais autoridade. Amém? Para poder vencer essa situação. Tá? Então, é exatamente isso que eu vejo aqui. Amém? Tá? Do perigo do pecado na igreja. Ela enfraquece a igreja. Enfraquece o testemunho da igreja. Tá? Sabe que as pessoas têm uma visão errada de uma igreja poderosa. Tá? Elas acham que a igreja poderosa é a igreja que tem quantidade de pessoas. Amém? O poder não está na quantidade de pessoas. O poder está na qualidade de pessoas. Amém? Tá? Aleluia. Oh, glória a Deus. Tá entendendo? Às vezes, o pastor, numa igreja grande, ele não tem domínio sobre as coisas erradas. E as coisas erradas rolam solta dentro daquela igreja.
tá? É por isso que quanto maior a igreja, mais ela vai ser, amém, denunciada, mais ela vai ser, às vezes, falada de uma forma negativa, porque o pastor não tem controle sobre o mau testemunho de muitos membros daquela igreja. Está entendendo? Tá? Bom seria que o pastor tivesse o controle sobre o testemunho errado de muita gente. Mas o enfraquecimento disso também é porque os pastores deixaram de pregar a verdade, com medo de perder dizimista, com medo de perder, amém, pessoas que têm poder aquisitivo grande. Então eles são coniventes com as coisas erradas por causa do medo de perder pessoas que contribuem bem dentro da igreja, tá? E o medo de perder o status na cidade, tá entendendo? Tá? Essa que é a verdade, amém? Que Deus possa despertar os pastores, despertar os membros, despertar a igreja, e que todos nós se alinhemos com a palavra, que procuremos viver em santidade, vivemos dentro da palavra, porque a única maneira de nós escaparmos do pecado é aceitar a palavra como ela é, amém? Tá? Aceitar a disciplina, se deixar ser corrigido, se deixar, amém? Se permitir, amém? Ser confrontado. Se o teu pastor está te corrigindo, dá glória a Deus. Isso é sinal de que Deus ainda ama você e não quer que você se perca, tá? Agora, cuidado com a soberba, com o orgulho, com a vaidade. Você que fica trocando de igreja toda hora, todo instante, todo momento, porque fica com raiva, porque fica bronqueado, porque fica chateado, porque estão pegando no teu pé, porque você está andando tudo errado, você está procurando um lugar para você sentar e ficar acomodado. O pecado é como sentar num formigueiro. O pecado não deixa ninguém sossegado. Escuta o que eu estou lhe falando. Amém? Larga o pecado, que é a única maneira de você abandonar o formigueiro. Que Deus te abençoe. O presbítero Rogério faz aqui o último comentário aqui. Ou seja, pastor, o interesse está no dinheiro junto com o pecado do que as almas. Por isso fico na disciplina. Por isso que fico na disciplina sempre. Disciplina e correção. Amém. Tá cheio de crente mimado, Patrícia, é verdade. Crente mimado é o que não falta, né? Bem, amanhã